Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, certa vez, quando ele estava ensinando, caminhando, ensinando numa cidade, as pessoas sempre muito em volta dele, e algumas mães, algumas famílias trouxeram as crianças para que Jesus tocasse as crianças, ou eu imagino, eu fico pensando, será que foram as mães que trouxeram as crianças, ou foram as crianças que trouxeram as suas mães, ou as suas avós, ou o tio, né? E falaram assim, vamos lá porque eu quero ver Jesus, vamos lá. Eu quero ver Jesus, e acabaram chegando onde Jesus estava. E os discípulos, eles se incomodaram porque eles tentavam resguardar Jesus, resguardar aquele ambiente. Então se incomodaram e começaram a ralhar com as crianças, a distanciar as crianças, dependendo de como se ralha, né, de como se briga com uma criança, a criança se assusta e se afasta. Eu acho que aconteceu alguma coisa parecida com isso, porque Jesus intervém naquele momento e diz o seguinte, está em Marcos capítulo 10, versículo 14. Jesus, porém, vendo isso, se indignou. Jesus ficou chateado. Jesus se desgostou daquilo. Alguém brigando com as crianças, porque não queria deixar que as crianças chegassem perto dele. E ele disse o seguinte, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Oh, cena maravilhosa! Eu queria estar lá para ver Jesus se abaixar ao nível de uma criança, pegar uma criança no colo, colocar a mão na cabecinha das crianças e abençoar as crianças. Ele se indignou, dizendo, não ponha obstáculo para que a criança chegue até mim. Eu quero falar com você, pai, com você, mãe, que muitas vezes tem preguiça de levar os seus filhos à igreja, que muitas vezes não ajuda, não incentiva, não motiva a criança para encontrar-se com Jesus. Jesus está falando com você, Ele está dizendo, deixe as crianças virem a mim. Não ponha obstáculo. Satanás está de olho nesta geração e de uma maneira tão agressiva como nunca se viu antes nas outras gerações. São conteúdos na internet, filmes em linguagem infantil, mas conteúdos diabólicos que confundem a cabeça da criança, ensinando a criança que se distanciar de Deus é bom, é legal, que a criança não precisa de Deus, confundindo a identidade da criança. Então, aonde as nossas crianças poderão ouvir de Deus? Logicamente na igreja. Aonde as nossas crianças... então aí tem alguns pais, algumas mães que dizem o seguinte, não, meu filho é muito novo, ele não entende nada disso, deixa ele crescer um pouquinho mais,
E aí sim, ele vai ter condição de ouvir a palavra e de decidir. Nesse deixa ele crescer um pouquinho mais, Satanás está plantando sementes. Sementes que vão frutificar no futuro. Então eu quero deixar para você esta palavra: deixai vir a mim os pequeninos. Em outras palavras, Jesus está falando: traga eles a mim e deixe que eu faça o resto. É isso. Leve a sua criança, o seu pequenininho para Jesus, na igreja, logicamente, não tem outro lugar para ele ouvir a palavra. Ou então você pega a sua Bíblia, conta as histórias da Bíblia para o seu pequenininho, leve o seu pequenininho a Jesus. Com quantos anos, bispa? 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. Não tem limite de idade, nunca é cedo demais para a gente ensinar a criança que existe um Deus e que Jesus a ama. Eu te desafio a fazer isso. Por quê? Porque você vai perceber o quanto as crianças são abertas para Deus e o quanto isso faz diferença na cabeça de uma pessoa. Existem estatísticas que dizem o seguinte, que 85% das pessoas se converte entre 5 e 18 anos. É isso. 85% das pessoas se converte ao Senhor entre 5 e 18 anos. Depois o restante é em outras idades. Mas essa idade é importantíssima. Leve sua criança a Jesus e deixe que ele faça o resto.